Atenção, Henrique, o World Trade Center caiu. Caiu o World Trade Center, exato. O World Trade Center caiu. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Memória com História, um podcast de história feito por alunos e para alunos. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Boa tarde a todos, estamos aqui com o arqueólogo Sérgio Olival, que tirou o seu curso na Universidade do Minho. Atualmente ele é professor na Escola de Santo António, no Funchal. Boa tarde. Aqui Boa está tarde. a pergunta da Matilde, do 67. Qual é o objeto mais importante que encontrou? Conte como foi essa descoberta. Ok, a descoberta mais importante que eu tive, quando se fala em arqueologia, nós temos dois tipos de descoberta. Podemos ter um objeto ou podemos ter um contexto arqueológico quando escavamos que também é descoberto. A nível de objeto, penso que o objeto mais importante que encontrei foi uma moeda romana, um fólis romano. Foi durante as escavações do Teatro Romano de Brácara Augusta que ocorreu. Nós estávamos a escavar as redondezas à volta do Teatro Romano, porque para quem estuda arqueologia sabe que os teatros romanos de certa forma só se escava uma parte porque os teatros são simétricos. O que é que isto quer dizer? Como a escavação é extremamente cara, escava-se só uma parte, e caso a escavação não represente assim um grande achado arqueológico, só é necessário escavar a outra parte caso seja necessário musealizar, neste caso, o achado arqueológico. Nós estávamos a fazer o processo de limpeza para depois avançar com a escavação, e à superfície encontrei uma moeda romana, um fólis romano, que foi talvez o artefacto mais importante por ter sido o primeiro que eu encontrei. Muito interessante. A Gabriela, do 68, também tem outra pergunta. Por que quis ser arqueólogo? Eu sempre gostei de história. O problema é que aqui na Madeira nunca se fala de arqueologia, sempre se falou da história. E eu, quando decidi ir para a universidade e seguir o caminho da história, fui confrontado com: queres ser historiador e ficar num gabinete, ou queres fazer trabalho de campo? E eu sempre fui muito mais aventureiro, e então procurei sempre aventurar-me mais no trabalho de campo. E optei pela arqueologia, apesar de não conhecer. Antes de escolher a arqueologia, estive a ver vídeos, filmes, Indiana Jones e por aí fora, e aos poucos fui desenvolvendo o gosto para a arqueologia. Quando cheguei à universidade fui confrontado com essa realidade, e depois só no trabalho de campo, durante as escavações e com equipas de escavações, é que se percebe o valor da arqueologia e a importância da arqueologia. O Rodrigo, do 65, tem a seguinte pergunta. Explique-nos como é iniciada uma escavação. É assim, quando nós iniciamos uma escavação, nós temos de ver porque é que somos chamados para intervir nessa escavação. Muitas vezes as escavações começam por pequenos achados particulares. Outras vezes pode ser uma câmara que quer fazer passar uma estrada e que tem conhecimento que provavelmente ali estará um sítio arqueológico. O que é que acontece? A equipa de arqueologia é sempre chamada ao local e é sempre feita primeiro uma prospecção. Isto que é, os arqueólogos vão andar em redor e vão procurar indícios visuais e também talvez ideológicos, isto é, se estivermos à procura de um sítio romano, de uma cidade romana, nós temos que procurar uma planície, algo plano junto à água, porque os romanos tinham muito esta cultura da água. Se formos atrás no tempo e procurarmos para a história, nós temos que procurar para zonas de altitude, que era assim que estes povos se protegiam. Quando é chamada uma equipa de arqueologia, nós temos que ter sempre em consideração que tempo na história é que vamos fazer a escavação. E depois procuramos indícios. Se for o mundo romano, vamos procurar grandes estradas, podemos procurar estradas, marcas de aquedutos, marcos miliários. Se formos escavar para a história, podemos procurar pequenas pedras ao alto, menires, estátuas de menires, e por aí fora. Pronto, é um pouco à base disso. Depois o que é que acontece? Nós temos que delimitar a área de escavação. Muitas vezes é onde vai passar essa estrada ou onde foi encontrado esse tal artefacto à superfície. Nós começamos por fazer uma quadrícula. Nós temos que ter um marco geodésico, porque é o marco geodésico que vai controlar a profundidade e a que altura que este achado foi encontrado.
fazemos uma quadrícula. Quando estamos a escavar o mundo romano, como os romanos tinham grande monumentalidade nas suas construções, nós aplicamos uma quadrícula de 4x4, são 4 metros por 4 metros, e para facilitar a escavação, por norma, um arqueólogo trabalha uma quadrícula, isto é, 4 metros. Quando vamos mais atrás na história e falamos de pré-história, muitas vezes nós temos achados com 2, 3 centímetros, pedaços de ossos, pedaços de cerâmica, então a escavação e a quadrícula tende a diminuir. Eu tive escavações onde a quadrícula era de 30 centímetros e começávamos por escavar apenas com um pincel. Quando vamos ao mundo romano, já podemos utilizar material mais rígido, como picaretas e por aí fora. Ótimo. O João do 66 também tem outra pergunta. Quais são as ferramentas que usas e para que servem? Durante uma escavação, nós temos várias ferramentas. Primeiro, nós temos as picaretas, podemos usar pincéis, colherins. Assim, as picaretas servem para retirar a primeira camada. Nós trabalhamos por estratigrafias e procuramos sempre algum indício ou algum artefacto que date esta estratigrafia. E o que é uma estratigrafia? Se nós olharmos para uma montanha que foi recortada para passar um túnel ou para passar uma estrada, nós conseguimos ver de várias cores diferentes ao longo dessa montanha. O que acontece? Quando a cor é mais clara, nós conseguimos saber que essa terra teve muito tempo ao sol. Então podemos datar esse ano como um ano com muito calor. Quando essa terra é mais escura, temos a noção que foi uma terra que apanhou muita chuva, daí a sua cor escura. Então podemos datar essa terra de muita chuva. Como é que nós datamos com precisão essas terras? É quando aparece uma moeda. Se aparecer uma moeda de Otávio César Augusto, nós sabemos que toda aquela estratigrafia, toda aquela terra é daquele ano, ou daquele período, e que os romanos daram naquela data. Depois, quando nós estamos a escavar, depende muito se estamos a escavar para a história romano, grego ou para aí fora, que se formos escavar para a história, o aconselhável é ser muito mais meticuloso. Um pincel, um colherinho, retirar pequenas camadas, 2 em 2 cm, 3 em 3 cm e por aí fora. Quando trabalhamos o mundo romano, podemos usar a enxada também e tirar uma estratigrafia inteira. Depende depois se estamos perto a chegar ao nosso objetivo, que é, neste caso, ou deixar o muro a descoberto, ou se estivermos a escavar, por exemplo, uma necrópole, nós temos que ir com muito mais cuidado, porque um pequeno varredela a mais na estratigrafia podemos destruir todo o contexto arqueológico. Percebo. Vindo do 6º8, uma pergunta da Kelly. Qual ou onde foi a sua maior escavação? A minha maior escavação foi em Ponte de Lima, em Refoix, e foi uma necrópole do Calcolítico. O que é uma necrópole? Para facilitar, é um cemitério. Quando se fala em necrópole, fala-se em cemitério. E nesta altura, eles faziam enterramentos em dólmenes. O que é que são dólmenes ou antas? Fazia-se uma estrutura em pedra, depois enterrava-se o corpo ao centro, ou muitas vezes também nas laterais do dolmen. Tínhamos pedras ao alto a circundar o corpo e depois uma pequena entrada onde as pessoas entravam de gatas ou agachadas. Depois este dolmen era coberto em terra e fazia uma montanha artificial. Nós fomos chamados, a equipa de arqueologia foi chamada para intervir porque o objetivo era passar uma estrada. Ao abrirem a tirar a primeira estratigrafia para fazer passar a estrada, apareceu uma sepultura. Nós fomos chamados a intervir, começamos a escavar, descobrimos que era um dolmen, avançamos com a escavação, dividimos o dolmen em 4x4 para começar, até começar a aparecer mais material para ir fechando a quadrícula. Durante a escavação apareceu duas sepulturas, uma de um adulto que, através do radiocarbono, calcula-se que consegue-se datar do Calcolítico e calcula-se que pelo tamanho e pela largura da necrópole ou da sepultura podemos estar a falar de um adulto na casa dos 35 anos. Eu fiquei responsável por fazer a escavação de uma sepultura que apareceu e ela tinha cerca de 1,30 m de comprimento por 30 cm de altura e toda ela estava contornada por pequenas pedras trabalhadas.
o que leva a crer que provavelmente seria uma criança com 6, 7 anos. Nunca foi encontrado o corpo, porque é normal, estamos a falar de 4.000 anos atrás. Os solos na região do norte são muito ácidos, o que acaba por corroer o corpo. O que aparece são pequenas manchas na terra que têm a ver com a decomposição do corpo. A nível arqueológico, apesar de não ter aparecido assim grandes artefactos, porque toda a escavação que apareceu foi uma pequena cerâmica partida e depois pequenos restos de carvão, mas o próprio contexto, a própria estrutura foi uma grande descoberta ali para Refões, para Ponte Lima. Que grande descoberta que foi! A Sofia do 65 também tem outra pergunta. É difícil ser arqueólogo em Portugal? Ser arqueólogo em Portugal verdadeiramente é uma profissão um pouco precária. O que é que acontece é que quando nós fazemos uma escavação, nós tentamos sempre preservar aquilo que nós estamos a escavar. Porque a arqueologia é um livro que só se lê uma vez. Depois de estar escavado, está à mercê do ambiente, das chuvas, do sol e das próprias pessoas. Eu tive uma escavação também em Esposende, onde nós fomos chamados para descobrir se estava o menir, a estátua menir de São Bartolomeu do Mar, se estava no sítio original, e havia pessoas que diziam que tinham... que há muito tempo atrás tinha sido enterrado um tesouro. Nós fizemos a escavação um dia. No dia seguinte, quando voltámos à escavação, as pessoas tinham destruído toda a estrutura e toda a estratigrafia à procura do tal tesouro que tinha sido enterrado. Claro que, assim, quando se desenterra e quando fazemos uma intervenção arqueológica, nós sabemos que a chuva e as pessoas podem destruir. Então, um dos problemas da arqueologia em Portugal é esse mesmo. É que quando nós fazemos uma escavação, nós não conseguimos fazer uma escavação durante a chuva e o vento, porque a chuva e o vento vai acabar por destruir todo o que nós estamos a escavar. Se tiver uma pintura, se tiver algum achado, tudo o que acontecer ali vai ser destruído e nós não conseguimos recuperar. Então o que é que acontece? A arqueologia só funciona em si, em Portugal, na primavera e no verão, que é quando o tempo está mais acessível, é possível escavar e não há uma destruição, neste caso, tão devastadora. O que é que os arqueólogos fazem durante o inverno e o outono? Muitas vezes temos de ir trabalhar para fábricas, que é o que acontece, ou vamos trabalhar para a restauração. Quando chega o verão, até podemos ser chamados a escavar novamente. Qual é o problema? É que nós muitas vezes acabamos por estar a trabalhar numa fábrica de forma efetiva e não vamos libertar ou abdicar desse trabalho seguro para ir fazer uma escavação de 3, 4 meses para voltar a ficar desempregado e para depois voltar para a fábrica e a fábrica não nos aceitar. Então o que é que acontece na arqueologia em Portugal? Muitas vezes as pessoas acabam por desistir dos seus sonhos porque não há financiamento, nem os Estados, nem as próprias câmaras têm interesse em financiar e proteger os seus achados arqueológicos. Faz sentido. Já agora, até eu fiquei curiosa. Como é que é ser arqueólogo na Ilha da Madeira? Assim, quando se fala em arqueologia, a arqueologia vem combater uma falha que o contexto histórico e toda a história tem. Quando se fala em história, nós falamos desde a criação da escrita até os dias de hoje. Quando se fala em arqueologia, está muito associado ao que está da escrita para trás, que não há registro. Vou dar um exemplo para percebermos a importância da arqueologia. Se eu chegar aqui e encontrar um documento que diz que nesta mesma escola houve uma guerra, esse documento pode ser verdade como pode ser mentira. E como é que eu sei que é verdade? O historiador pode analisar e dizer sim, é um documento da época, mas na época também se mentia. Como é que se vai saber se é verdade ou não? Temos que chamar uma equipa de arqueologia, a equipa de arqueologia vai proceder à escavação e se de facto houver uma guerra ou se de facto houve uma guerra, nós vamos ter de encontrar, por exemplo, se for no mundo romano, pontas de seta, pontas de lança, armaduras. Se não encontrarmos nada, nós podemos afirmar e dizer à história que de facto não houve uma guerra. Na Madeira, nós temos que ver que a Madeira é do século XVI. Okay? E então, todos os achados arqueológicos que nós temos é após a escrita. Como é que funciona a arqueologia aqui na Madeira? Muitas vezes é só para comprovar o que já está escrito, ou para preservar. O que é que acontece é,
Os arqueólogos aqui na Madeira só são arqueólogos porque as câmaras exigem que haja um arqueólogo. Porque, tirando esse, o trabalho do arqueólogo aqui na Madeira é muito precário. Tenho colegas arqueólogos aqui na Madeira que o que eles fazem é projetos, mas nunca passa de um projeto. Porque não há financiamento, nem há assim, uma forma específica de intervir na arqueologia. Então, um arqueólogo que venha trabalhar para a Madeira provavelmente não vai trabalhar na área. Certo. E por último, como é que é ser arqueólogo e professor de História ao mesmo tempo na Ilha da Madeira? Isso é uma excelente questão. Quando eu sou aluno, eu fui aluno aqui na Madeira, e para mim, apesar de gostar muito de História, fez-me sempre muita confusão compreender como é que os romanos, por exemplo, que é o tema que eu mais gosto de trabalhar, como é que os romanos conseguiam construir aqueles edifícios extremamente grandes, os teatros, se eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje em dia. E o que acontece é que quando nós lecionamos História, e eu sou professor e compreendo, quando nós lecionamos História, muitas vezes a imagem é a única ferramenta que nós temos para dar ao aluno para ele conseguir imaginar este mundo. Qual é o problema? Quando eu estava a fazer o meu mestrado em ensino, eu pedi a uma prima minha de 12 anos para ela desenhar-me um comboio. O que acontece é que nós mostramos ao longo da escola e ao longo da vida como é que é um comboio. Em imagens, mas o aluno, sem conseguir ver o objeto à frente, ele não tem percepção do que é um comboio. Então o que é que aconteceu? A minha prima, em vez de desenhar-me um comboio da atualidade, desenhou-me um comboio do século XIX, que não é a realidade. Então o que é que acontece? Quando eu vou para as minhas aulas, eu não limito-me só a mostrar imagens. Eu mostro objetos e os meus alunos sentem o objeto, eles percebem o objeto e eles conseguem descobrir e perceber a tecnologia que os romanos ou que os gregos ou que a pré-história tinha na altura. Vou-lhe dar um exemplo muito prático. Eu tenho 3 moedas do barqueiro. Muitos professores falam, quando um romano morria, metia-se uma moeda em cada olho e uma moeda na boca. E era assim que se pagava a viagem desde a terra até o Olimpo, neste caso. Era um barqueiro que cobrava 3 moedas para levar o espírito desde a terra até o Olimpo, de uma forma bem simples. Ok, e o aluno diz, 3 moedas, espetacular. Mas quando nós metemos 3 moedas do barqueiro originais sobre a mão do aluno e explicamos isto, vocês têm 3 moedas do barqueiro originais, o raciocínio é muito diferente. A primeira pergunta que eles fazem é, professor, o professor está-me a dizer que estas moedas estiveram há 2000 anos atrás na cara de um morto? E eu digo que sim, essas moedas estiveram há 2000 anos atrás na cara de um morto. É uma forma totalmente diferente de captar os alunos e de explicar a história através de objetos e artefatos. Sem dúvida interessante. Só me resta agradecer-lhe por poder responder às nossas perguntas. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.